Amados, bom dia, queridos. Que a graça do nosso bom Deus, a paz transcende todo entendimento, esteja no coração de cada um de nós nessa manhã. E seguimos firmes, queridos, buscando o nosso Senhor diariamente, perseverando. Mateus 24, sermão escatológico, Jesus deixa claro, que a perseverança é uma marca, queridos, daqueles que foram eleitos para a salvação, e que estarão com ele por toda a eternidade. Então, vamos desenvolver a nossa perseverança, vamos treinar o nosso coração. E nessa semana, a gente está tratando desse tema tão importante, queridos? Que significa o nosso arrependimento, abandonarmos os pecados, não voltarmos para Deus. E eu queria tratar de um tema hoje, que está dentro desse grande tema, que é a necessidade da confissão, da verbalização do pecado. O pecado, ele sai pela boca. Não, o verdadeiro arrependimento leva o pecado a sair. A gente não fica só pensando, imaginando que a gente deve mudar, mas devemos verbalizar. E esse é o caminho bíblico para o verdadeiro arrependimento. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A saída do pecado pela boca é como se fosse a extração do câncer, Então, o câncer está lá, você não pode apenas ficar, poxa, eu tenho câncer, tenho que tirar esse tumor daqui. Não, você tem que pegar lá, fazer uma cirurgia e tirar fora, arrancar, porque senão aquilo ali vai te matar. Então, a confissão, queridos, ela é central, Que quando a gente confessa os nossos pecados, a palavra de Deus diz, 1 João 1,9, que Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas veja que fala que o perdão de Deus vem depois da confissão, precisa ser verbalizado. E isso requer coragem moral. Muitas vezes o nosso orgulho, nós sentimos no nosso coração que a gente precisa abandonar aquele pecado, precisa confessar o pecado, precisa pedir perdão, mas o orgulho é aquela tampa, que não deixa a coisa sair, prende o nosso coração. Não deve ser assim. Então, nós devemos ter essa coragem moral, essa sinceridade, essa humildade para confessar os nossos pecados, porque a promessa é que depois que nós confessamos, Deus nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Por que purifica de toda injustiça? Porque o pecado, ele deixa máculas na nossa alma. O pecado deixa sujeiras, impurezas, práticas. Mesmo depois de você confessar o pecado, ele deixa sujeira. Então, Deus, ele não só perdoa o pecado, mas nos limpa dessa sujeirada toda que fica na nossa alma, amados? Salmo 32:3 diz assim: enquanto me recusei a confessar o meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, a minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Veja que aqui o Salmo de Davi, queridos, veja que ele mostra a consequência de nós recusarmos a confessar o nosso pecado. Percebe que a palavra de Deus ela é tremenda, Ela deixa muito claro essa necessidade de confissão. Enquanto ele se recusou, veja que é algo intencional, ele sabia que precisava fazer, mas ele não queria fazer. Enquanto ele se recusou, o que o texto diz? O corpo definhou e ele gemiu o dia inteiro. Por isso que Tiago 5,16 fala que a confissão cura a nossa alma, cura o nosso corpo. Dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Então, ao invés de ele experimentar o perdão e a purificação, experimentava o peso da mão de Deus. Enquanto nós retermos essa confissão, nós vamos trocar o perdão de Deus, o refrigério, a purificação pelo peso da mão de Deus. E a mão de Deus é pesada, amados. Tua mão pesava sobre mim. A minha força evaporou como água no calor. A gente fica seco, a gente fica sem vida espiritual. O pecado, enquanto está dentro da gente, ele está sugando as nossas energias, nossa força vital. Por isso que muitos se afastam da igreja,
porque eles vão acumulando o pecado e o pecado vai tirando aquele amor, aquela devoção, aquele prazer, aquela alegria, aquela paz que ele sente quando está, quando nós devemos estar, né, em comunhão com nossos irmãos. Finalmente, confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Então, ele precisou passar por esse processo de tormento, de dor, de sofrimento, para ver, eu não posso continuar assim. Eu preciso confessar os meus pecados. Então, a Bíblia ela nos ensina a ir pelo caminho, né, gente? No caminho mais piedoso, mais correto, mais justo. Necessariamente não é o mais fácil, mas é o mais correto, que é a confissão dos nossos pecados. A gente vê aqui em Lucas 15, 18, o filho pródigo, né, quando volta, diz assim: pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno. Então é o filho que volta, né? Conhecemos a história, a parábola do filho pródigo. E o pai, então, veja, quando o filho verbaliza isso, quando ele fala, reconhece, ele se desnuda, ele mostra realmente o seu erro, a sua falha, o que o pai faz? O pai para de fazer o que estava fazendo e volta e acolhe o filho. Então, queridos, pensemos sobre isso, né, amados? Pensemos sobre essa necessidade de nós confessarmos nossos pecados, porque a nossa transformação interior, que caracteriza o pecado, ela só acontece quando o pecado sai. Enquanto o pecado estiver ali, ele vai estar nos amarrando, né? Ele vai estar ali nos prendendo. Ele vai estar impedindo que a gente, como está em Lucas 3,8, que a gente tenha frutos dignos de arrependimento, frutos que evidenciem o nosso arrependimento. Então, o pecado, ele nos governa enquanto ele não sair pela nossa boca, né? Atos 26, 20 diz assim: anunciar a mensagem, primeiro em Damasco, depois em Jerusalém, toda a Judéia e também aos gentios, dizendo que todos devem se arrepender. Então, já tratamos disso em vídeos anteriores. Veja que essa mensagem de arrependimento foi central na vida e na pregação de Paulo. E ele continua: devemos voltar para Deus e mostrar por meio de suas obras que mudaram de rumo, mudaram de vida. Então, de novo, veja que o arrependimento verdadeiro ele precisa produzir frutos, evidências. E esses frutos e essas evidências só são produzidas quando nós confessamos, quando nós falamos, né? O pecado no nosso coração, ele mantém a árvore fraca. Nós somos uma árvore, né, que dá frutos. Então, enquanto nós não tiramos esse pecado, não confessamos nossos pecados, não temos essa coragem moral, essa humildade, reconhecer, eu errei, não aquele orgulho, né, do erro, não, mas eu errei, eu reconheço que eu falhei, que eu fracassei, que fui mentiroso, fui orgulhoso, fui invejoso. Tem que dar nome, gente, tem que dar nome. Tive justiça própria, eu sou murmurador, é isso que eu tenho sido, cobiçoso, imoral, enfim, tem que dar nome. É feio, né, gente? É feio falar isso, né? Mas é verdadeiro. É isso que muitas vezes está no coração e precisa sair do coração, né? Para que a gente possa ser curado, né? Sermos purificados e podermos dar frutos verdadeiros, frutos dignos de arrependimento e recebermos o perdão de Deus para toda a eternidade. Ou seja, vale a pena, gente. Vale a pena sermos honestos com o Senhor e com a gente mesmo. Amém? Vamos orar, queridos. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado com as nossas vidas, por essa palavra tão assertiva, tão necessária, tão verdadeira, tão purificadora, tão curadora, Senhor, que cura a nossa alma, cura as nossas emoções, nos liberta. Então, a palavra diz que nós devemos conhecer a verdade, Senhor. A verdade é Cristo. E só podemos conhecer a verdade quando somos transformados por quem Cristo é. E quando Cristo entra na nossa vida, o pecado sai. É por isso que nós somos verdadeiramente livres, libertos, ó Deus, de toda culpa, de toda acusação, porque o Senhor já nos perdoou, o Senhor já nos curou, o Senhor já nos purificou. E tudo que nós precisamos fazer é abrir a nossa boca e confessar o nosso pecado. Então, nos ajuda a sermos honestos, sermos humildes diante do Senhor e dos outros, para que possamos ser curados, Senhor, e sermos perdoados pelo Senhor. É isso que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, Jesus não voltar, estamos aqui de novo, tá bom?